E nós vamos tratar do que hoje? Hoje nós vamos tratar disso aqui, ó. Nós vamos falar do Código de Trânsito Brasileiro, alguns aspectos criminais do Código de Trânsito Brasileiro. Pedido do pessoal aí que nos acompanha na segunda-feira criminal, nas segundas criminais aqui do Legal Educacional, né? Então já me questionaram isso. Professor, fala um pouco do Código de Trânsito. E você pode ter também alguma ideia, algum assunto, manda para nós. E manda nesse e-mail que aí a gente, na medida do possível, também vai colocando em pauta e trazendo a discussão. O Código de Trânsito Brasileiro, ele é uma lei, acima de tudo, administrativa, né? Porque traz todas as regras acerca do trânsito terrestre. Pense nisso, em trânsito terrestre. O Código de Trânsito Brasileiro, ele não se ocupa com as águas, ele não se ocupa com o espaço aéreo, ele trata da regulamentação do trânsito terrestre, o relacionamento entre motoristas de veículos automotores terrestres e também os pedestres, os transeuntes, né? Então tem ali toda a regulamentação acerca de multas, toda a regulamentação acerca das regras de trânsito, mas também trata de assuntos penais. Tem muitos crimes de trânsito que a gente tem que ficar atento, que a gente tem que se ligar, né? Algumas questões novas que nós tivemos de mudança no ano de 2018, já uma previsão do ano de 2017, mas que entrou em vigor em 2018, por exemplo, no que diz respeito ao homicídio culposo de trânsito, né, em estado de embriaguez, com penas diferenciadas. Vamos falar sobre isso. Então tem uma parte geral, falando de crimes de uma maneira geral aqui na legislação do Código de Trânsito, e tem os crimes mesmo em espécie, a partir do artigo 302 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, tem os crimes em espécie e algumas coisas que às vezes as pessoas praticam e nem imaginam que pode estar inserido ali numa legislação criminal. Enfim, vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos aí do Código de Trânsito Brasileiro. Dá uma olhada. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, na verdade, é uma lei, né? Então, nós temos aqui, devemos considerar que o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro veio em 1997, é muito mais que uma lei penal, trazendo todas as regras civis e administrativas atinentes à convivência entre motoristas de veículos automotores e também pedestres. Ok? Os crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, no CTB, Lei 9503/97, são aqueles relacionados ao ato de dirigir veículos automotores terrestres. São consideradas circunstâncias, olha só, eu disse para os senhores que tem uma parte geral, não é, de crimes, da parte criminal do Código de Trânsito Brasileiro, e são consideradas circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito, se o condutor cometeu a infração diante de algumas situações. Então, para qualquer crime que eu eventualmente falar com vocês agora, né, ele poderá ter a pena agravada se este crime de trânsito tiver alguma dessas condições que nós vamos passar aqui. São agravantes genéricas, né? Então, dá uma olhadinha nas situações que podem agravar a pena. Dá uma olhada. Então, olha, se o crime de trânsito for praticado, primeiramente, com dano potencial para duas ou mais pessoas, ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Então, se envolver
a situação de trânsito envolve 2 ou mais pessoas, ou tem uma grande possibilidade, potencialidade de trazer um prejuízo econômico também grande, nós teremos ali uma agravante. Claro, vocês podem me questionar, professor, mas o que seria esse grande problema ali patrimonial? Tem que ser avaliado caso a caso, né? Mas há situações de trânsito que destroem casas, destroem o patrimônio de outras pessoas, potencialmente, né? Então, isso tem ali a condição de ser um agravante importante. Vamos seguir, outras agravantes. Segundo, olha só, utilizando de veículos sem placas ou com placas falsas ou adulteradas. Então as placas de identificação de veículo é algo extremamente relevante e pessoas usam de placas frias. E devo lembrar aos senhores uma coisa importante. Às vezes a gente faz algumas coisas sem medir as consequências do que aquilo pode gerar, né? Então, eu já tive no escritório caso concreto de pessoas que moravam em São Paulo, capital. Eu estou falando aqui para o Brasil inteiro, mas em São Paulo, capital, nós temos um rodízio de veículos, não é? Então, tem um centro expandido em São Paulo, pega a região central e chega a alguns bairros em que há uma restrição ao tráfego de determinados veículos em determinados horários, em determinados dias. Então, as placas 1 e 2, segunda-feira, 3 e 4, terça, 5 e 6, quarta, 7 e 8 na quinta, 9 e 0 na sexta, não podem trafegar nos horários das 7 da manhã até as 10 da manhã e no horário das 5 da tarde até as 8 da noite nesse centro expandido, sob pena de receber uma multa. Muito bem. Muitas pessoas, eu já tive caso aqui no escritório, muitas pessoas acabam burlando a lei, falsificando parcialmente as suas placas. Então, onde ela tem um 0 lá no final, ela põe uma fita, aquela fita preta, fita isolante, como o Benê aqui nos lembra, né? A fita isolante. Então a pessoa faz o recortezinho ali e transforma num 8. Por quê? Porque ela não quer levar uma multa. É uma atitude ruim? Sim, é uma atitude inadequada, está burlando, está prejudicando outras pessoas, né? Mas até aí não está matando, não está roubando, como se diz por aí. Entretanto, senhores, olha só, a adulteração de placa, além de ter um problema aqui como um agravante no Código de Trânsito, se for praticado crime de trânsito, é crime previsto no Código Penal, no artigo 311. Claro que o artigo 311, ele previu a adulteração de chassi, né, remarcação, mas eu já tive caso concreto de pessoa que saiu por conta disso e mudou a placa, a polícia pegou, e sabe qual é a pena mínima para essa adulteração de placa? 3 anos, 3 anos, artigo 311, pode olhar. Dá para entender? Agora, vamos imaginar, a polícia não pegou, não viu que a placa estava adulterada lá. Muito bem. Aí você pega e por um infortúnio tem um acidente de trânsito, tem vítima. Aí a polícia vai chegar. E aí aquela plaquinha, ele vai olhar e falar assim, adulterou, né? Então é agravante aqui. Ou está sem placa, né? É agravante. Então, cuidado. Além de pode ser crime e pode ser agravante por uma besteira, por uma questão de multa, por uma questão de horário, né? A pessoa tem que se adaptar, né? São as regras de viver numa metrópole como é São Paulo. Então você tem que se adaptar. Ou muitas pessoas têm um carro a mais, outras pessoas usam Uber, outras pessoas vão de transporte público de uma maneira geral, pegam carona, tem que se adaptar. Mas, enfim, isso é uma conduta que pode levar consequências seríssimas. Vamos ver outras, dá uma olhada. Também aumenta a pena, dirigir sem possuir permissão para dirigir
a carteira de habilitação, né? Se a pessoa, né, ela dirige, é pega dirigindo sem habilitação, se ela é pega dirigindo sem habilitação, já é crime, né, naturalmente já é crime. Mas vamos imaginar que ela acabe praticando um dos outros crimes de trânsito que não sejam exatamente na condução do veículo. Mas se ela não tiver a habilitação, isso pode se tornar uma agravante também. Quando a gente falar dos crimes aqui, pontuar os crimes, vocês vão perceber que pode agravar um pouco mais, né? E que mais? Dá uma olhada. Também agrava se a pessoa anda lá com permissão para dirigir carteira de habilitação em categoria diferente da do veículo. Então vamos imaginar que houve um acidente de trânsito, você é responsável por aquele acidente e você não tem a habilitação para dirigir determinada categoria, não é? Por exemplo, a minha categoria é AB. A e B, porque eu posso dirigir veículos automotores e também motocicletas, né? Então eu fiz uma prova específica para isso, para ter a carteira AB. Muitas pessoas não têm a carteira AB, não têm a carteira possibilitando dirigir motocicletas. Então, se você tiver a bordo de uma motocicleta, gerar um acidente ali, você terá uma pena maior, né, agravada por conta disso. Isso também caminhões, etc, etc, né? E também outras situações. Dá uma olhada nessa daqui, ó. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros e de carga. Aí é diferente. Então, quando você é motorista de ônibus, coletivos, né, de caminhões, então a sua profissão é ser motorista, e você gerou um acidente de trânsito por conta dessa profissão, a pena naturalmente será maior, hein? A pessoa tem a obrigação de seguir rigorosamente as regras de trânsito quando ele faz daquilo uma profissão. Outra situação aqui, ó. Utilizando de veículo que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem sua segurança ou funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. Então, as pessoas que adulteram o veículo, não a placa, não a identificação, mas adulteram a potência do veículo, né? Dão aquela turbinada no veículo, né? Rebaixa o veículo inadequadamente, dá mudanças específicas no veículo. Se gerar um acidente de trânsito e as especificações do veículo estiverem fora do padrão, e sem dúvida nenhuma a pena será aumentada. E por fim, mais um aumento de pena aqui, mais uma agravante, que é essa aqui. Se o crime for praticado sobre a faixa de trânsito temporária ou permanente destinadas a pedestre. Acidente que ocorre em faixa de trânsito é sempre mais gravoso do que o normal. Faixa de trânsito deve ser respeitada. Algumas cidades do nosso país respeitam a faixa de trânsito, né? Então eu tenho orgulho de dizer que, por exemplo, Brasília, muitos dos nossos alunos são de Brasília, né? Muitos de nós passamos mesmo que esporadicamente por Brasília e sabemos que lá há um respeito enorme com relação às faixas de trânsito, seguindo padrões internacionais, porque em muitos países é assim, pisou na faixa de trânsito, o carro para, né? E em Brasília é assim, eu falo isso muito feliz com essa atitude dos brasilienses, né? A nossa capital federal tem lá muitas questões relacionadas à política, que é sempre muito difícil no nosso Brasil, mas tem muitas coisas boas, além de ser uma bela cidade, além de ter um povo muito bacana, também tem esse comportamento no trânsito que é exemplar e que muitas vezes a gente não encontra em outras cidades espalhadas pelo Brasil. Se a sua cidade é assim, você está espalhado pelo Brasil aí afora, sua cidade é assim, manda um e-mail para mim, eu quero saber como é que é o comportamento das pessoas no trânsito aí na sua cidade, né? Isso vai nos ajudar a entender um pouquinho mais o comportamento social do brasileiro. Ajuda, é importante. Quem sabe, numa próxima vez que nós estivermos falando, eu vou citar a sua cidade, se ela tem esse comportamento também exemplar, né?
Muito bem. Uma curiosidade que está lá no artigo 301 do Código de Trânsito, né? E que muitas vezes, sabe, nem sempre é seguido, mas está no Código de Trânsito. Dá uma olhadinha. Nos crimes de trânsito, isso está na lei, artigo 301, conforme eu estou falando para vocês. Se o agente prestar socorro à vítima, não poderá ser preso em flagrante. Se o agente prestar socorro à vítima, não poderá ser preso em flagrante. É claro que essa questão do flagrante, ela é muito relativa, cabe ao delegado fazer o enquadramento legal, e alguns delegados, até de uma maneira equivocada, eles inserem dentro daquele caso, não é, há algumas coisas que não são de trânsito. Então ele põe lá algumas coisas que não são de trânsito e mantém a pessoa presa. Não deveria, porque esse artigo 301 do Código de Trânsito é um estímulo para que as pessoas que eventualmente estejam envolvidas nas questões de trânsito socorram. Não é? Socorram, chame resgate, se identifiquem, deem a cara à tapa, isso mesmo, né? Assumam responsabilidades, né? E, acima de tudo, tente evitar mortes no trânsito, isso é importante. Então, é um estímulo, a pessoa parou, socorreu, primeiro, ela vai discutir a sua responsabilidade depois, mas ela está lá, né? Está presente, não fugiu, e não deveria. Está na lei, não deveria ser presa em flagrante. É um grande estímulo para que as pessoas que se envolvam em acidentes socorram, parem, ajudem, né? E não simplesmente a fuga. Vocês vão ver daqui a pouco que a fuga é crime. A pessoa que fugiu para não ser identificada é crime. Então ela deveria ficar para discutir o assunto ali, assumir as suas responsabilidades e, com isso, também não seria presa em flagrante. Acompanharia o processo em liberdade e, provavelmente, não seria presa nunca, porque, como no que diz respeito a crimes de trânsito, tem muitas penas alternativas que podem ser aplicadas e bastante interessantes que nós falaremos um pouco depois sobre isso, né? Então, esses são os assuntos genéricos do Código de Trânsito. Não falei ainda dos crimes do Código de Trânsito. Nós vamos entrar agora nos crimes de trânsito. Mas esses assuntos genéricos se aplicam a qualquer crime de trânsito, né? Então, os crimes de trânsito, eles estão a partir do artigo 302. Alguns dos crimes de trânsito também foram previstos no Código Penal. Por exemplo, você tem homicídio culposo de trânsito? Tem, mas tem o homicídio culposo previsto no Código Penal também. Aqui entra aquela ideia de que o especial deve prevalecer sobre o geral. O especial prevalece sobre o geral. Então, se você tem duas normas tratando do mesmo assunto, qual seja o homicídio culposo, o especial prevalece sobre o geral. E o especial é o Código de Trânsito, né? Se o homicídio culposo foi de trânsito, ele prevalece sobre o homicídio culposo, que é praticado de uma maneira genérica em outras situações, né? Então, nesse caso de concurso aparente de normas, o CTB prevalece sobre o Código Penal. Outras regras só estão no Código de Trânsito, né? Vamos ver os crimes de trânsito. Dá uma olhadinha. Os crimes previstos no CTB, não é? No Código de Trânsito Brasileiro, como eu disse para os senhores, eles começam no artigo 302 do CTB. E o primeiro é esse aqui, ó. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. A pena é de detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Se vocês olhassem o Código Penal, veriam que a pena do homicídio culposo no Código Penal é menor, é de 1 a
3 anos. No Código Penal é menor de 1 a 3. Aqui é de 2 a 4. Homicídio culposo de trânsito, né? Não há, senhores, homicídio doloso de trânsito, só há homicídio culposo de trânsito, compreendido? Por isso, até outro dia, quando uma pessoa atropelava alguém e estava bêbado, não é? Estava alcoolizado, ele respondia por homicídio doloso, por dolo eventual, não é? E aí saía do Código de Trânsito, porque o Código de Trânsito não prevê o homicídio doloso, ele só prevê o homicídio culposo de trânsito. Todavia, nós tivemos uma mudança emblemática, importantíssima no Código de Trânsito, regulamentando essa questão de atropelar quando se está embriagado. Disse o Código de Trânsito que o homicídio não seria doloso, não. Continuaria sendo culposo, mas com penas diferenciadas. Já vou colocar para vocês. A pena em geral, então, é de 2 a 4, mas se alguém mata outra pessoa no trânsito por estar embriagado, a pena será bem maior, mesmo o homicídio sendo culposo ainda. Então, toda aquela polêmica, se era um crime doloso, se era um crime culposo, se ele assumiu o risco, não assumiu o risco, tudo isso caiu por terra em 2018, quando entrou em vigor algumas regras lá no artigo 302 do CTB, ok? Bom, antes ainda de falar desse homicídio especial, quando a pessoa está embriagada, devo lembrar que tem outras causas de aumento de pena. Vamos acompanhar, olha só. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 até a metade, olha só. Até então eu falei de agravantes genéricas. Agravante não diz o quanto aumenta, né? Mas aqui é uma causa de aumento. Então diz, aumenta 1/3 até metade se o agente não possuir permissão para dirigir carteira de habilitação, praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada. Ah, professor, mas eu já vi isso, o senhor falou que era uma agravante. Mas no caso do homicídio culposo, não vai ser aplicado, não será bis in idem, né, pessoal? Então não será uma agravante, será apenas a causa de aumento de pena, né? Que vai aumentar a pena emblematicamente. Se o agente deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente, se for no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros, né? Um detalhe que eu passei rapidamente é na faixa de pedestre ou na calçada. Tem muitos acidentes ali no inciso 2º que são na calçada, colhem as pessoas na calçada, né? Então, se pegar a pessoa na calçada, a pena ficará maior, e nessas outras situações todas aqui, do homicídio culposo, a pena vai aumentar significativamente, ela vai aumentar de 1/3 até a metade, é um aumento bastante considerável, ok? Nessas condições. E no parágrafo 3º, lá do artigo 302, é que vem aquela regra que eu disse para vocês acerca do homicídio culposo quando a gente está embriagado. E aí vocês vão ver que o legislador, embora tenha mantido o crime como culposo, disse que a pena é bem diferente. Vamos ver, dá uma olhada. Então, olha só, essa foi incluído em 2017, mas só entrou em 2018 em vigor, tá, pessoal? Parágrafo 3º. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, isso incluído pela lei número 13.546 de 2017, mas que ela foi feita em 2017, mas só entrou em vigor em abril
de 2018, tá? As penas serão de reclusão de 5 a 8 anos, 5 a 8 anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então vocês viram que o homicídio culposo de trânsito tem pena de 2 a 4, mas quando o sujeito está embriagado, a pena é de 5 a 8. Essa foi a solução do legislador para serenar essa discussão, se era o homicídio doloso por dolo eventual ou se era culposo, não tem mais dúvida. É homicídio culposo sim, mas nesse enquadramento do parágrafo 3º, ok? Com pena de 5 a 8. Vale destacar, e isso nós também vamos perceber já já, que só o fato da pessoa dirigir embriagada já é crime. Se a pessoa dirigir embriagada, já é crime. Ela responderá. Ela não precisa atropelar ninguém. Só pelo fato de dirigir embriagada, ela já pratica um crime autônomo, que é dirigir embriagado. Ok? Mas se a pessoa dirigiu embriagado, colocando em risco tantas pessoas, e além de colocar em risco determinadas pessoas, mata alguém, vai responder por dirigir embriagado e também pelo homicídio culposo estando embriagado, com essa pena maior. Então a pena passa a ser significativa por duas situações diferenciadas, né? Ah, professor, é bis in idem? Não, porque as condutas são diferentes. Dirigir embriagado é uma coisa, atropelar e matar é outra, tá certo? Ou bater no carro de outra pessoa e matar a outra pessoa é outra. Apenas se ele estiver embriagado é que o homicídio terá pena maior, além de ele responder autonomamente por dirigir embriagado. Ok? Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, fiquem bem atentos, isso é uma situação nova que se estabeleceu, repito, uma lei que é do final de 2017, mas que só entrou em vigor em 2018. Então, um assunto bastante novo no Código de Trânsito. Vamos seguir para os próximos crimes de trânsito, além do homicídio culposo, o que mais que a gente vê no Código de Trânsito? Dá uma olhada. Lesão corporal culposa. Então aqui é no mesmo parâmetro do homicídio, né? No homicídio também está previsto no Código, a lesão corporal também está prevista no Código Penal, os dois estão no Código Penal, mas também estão no Código de Trânsito, e aí o especial prevalece sobre o geral. No artigo 303 diz lá, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Aí as penas são de detenção de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. E suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Também significativamente maior do que a lesão culposa lá do Código Penal, é maior, mas mesmo aqui no Código de Trânsito, vocês perceberam que a pena máxima é de 2 anos e, por isso, cabe, sim, as regras do Juizado Especial Criminal, do GCRIM. É uma infração de menor potencial ofensivo, porque a pena vai de 6 meses a 2 anos, não é? Entretanto, vale destacar que a lesão corporal de trânsito, culposa de trânsito, ela pode ter causas de aumento. E se ela tiver as causas de aumento, que basicamente são as mesmas causas de aumento que a gente viu para o homicídio, lembra? Na calçada, na faixa de pedestre, na direção de transporte coletivo e tudo mais, aí deixa de ser GCRIM. Esquece GCRIM, porque GCRIM é apenas até 2 anos. Se passar de 2 anos, né, se tiver um aumento de pena, deixa de ser GCRIM. Aliás, vamos ver, dá uma olhada. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade se ocorrer qualquer das hipóteses de aumento do homicídio culposo, né? Então, aquelas mesmas regras que a gente viu agora mesmo para o homicídio culposo, aumentando de 1/3 até a metade, também aumenta de 1/3 até a metade quando se tratar de lesão corporal culposa de trânsito.
Eu disse para vocês que a lesão culposa sem o aumento é GCRIM, perfeito? Com o aumento deixa de ser GCRIM, mas a lesão culposa sem o aumento é GCRIM. Porém, o próprio Código de Trânsito faz uma advertência. Vamos dar uma olhadinha. Diz lá o Código de Trânsito o seguinte: para a lesão culposa de trânsito, há uma regra especial no tocante à aplicação do dispositivo da Lei 9.099 e 95. Os artigos 74, 76, 88 da mencionada lei não serão aplicados ao crime de lesão corporal de trânsito, devendo a autoridade providenciar a abertura do inquérito, então não terá GCRIM quando o agente estiver sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Segundo, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, racha, né? De exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente. E 3, transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Então, vamos imaginar que o máximo da via seja 50 por hora e o sujeito foi pego a mais de 100 por hora, ou seja, mais de 50 quilômetros do que o máximo permitido, mesmo causando uma lesão culposa de trânsito, ele não teria direito ao GCRIM. Muita atenção a isso, né? Isso ocorre nas estradas, por exemplo, é 120 o máximo de uma estrada. A pessoa está 200 por hora, capota, machuca alguém. Não precisa matar, machuca alguém. Não terá direito ao GCRIM, né? Porque ele está em mais de 50 km por hora do máximo permitido. O máximo permitido é 120. Ele estava a 200 por hora, então há um exagero flagrante ali. Então, repito para ficar claro, lesão culposa, em regra, é GCRIM, porque a pena é até 2 anos. Se tiver aquelas causas de aumento, deixa de ser GCRIM, porque passa dos 2 anos. Mas mesmo que não tiver as causas de aumento, mas ocorrer nessas condições que a gente mencionou, a Lei 9.099 não será aplicada no 74, no 76, no 88, inclusive a tipo de ação penal mudaria por conta de tudo isso, né? Uma outra observação sobre a lesão culposa de trânsito, dá uma olhada. A pena privativa é de 2 a 5 anos, 2 a 5 anos, sem prejuízo de outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ou de outra substância psicoativa que determine dependência e, se o crime resultar, lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Isso é bem interessante, né? Por quê? Porque há uma certa simbiose aqui. Essa alteração é a mesma alteração que houve no homicídio culposo que a gente viu agora há pouco. Mas como vocês sabem muito bem, e para quem não sabe, fique atento a isso, quando a lesão é culposa, ela não tem graduação. Eu não vejo, não vou analisar se a lesão culposa é grave, se ela é gravíssima. Ela é simplesmente culposa. E essa é a regra do Código Penal. Lesão culposa, mesmo que a pessoa fique na cadeira ali de rodas, né, na cama de hospital para o resto da vida, é uma lesão chamada culposa. Mas o Código de Trânsito inaugura uma regra diferente. Ele disse, se o sujeito dirigiu embriagado, então a pena é diferente. A pena já é diferente, né? Porque a pena já vai de 2 a 5. E essa pena também será de 2 a 5 se a pessoa dirigiu dessa forma, né? Com essa substância psicoativa, se resultou uma lesão grave, gravíssima. Quer dizer, então é uma culposa, mas aí vão ver a extensão
da lesão. Se a extensão da lesão for leve, aí não vai ter essa pena que a gente acabou de mencionar, mesmo ele estando embriagado. Mas se a lesão, a extensão da lesão, não a intenção é culposa, mas a extensão da lesão, ela é grave ou gravíssima, aí então a pena será nesse padrão trazido pela alteração em 2018 que eu mencionei. Correto? Muito bem, falamos do homicídio e da lesão corporal. Outros crimes de trânsito. Omissão de socorro. Há a omissão de socorro no Código Penal. O Código Penal traz a omissão de socorro no seu artigo 135, né? Mas o Código de Trânsito trouxe no 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Nesse caso, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir um elemento de crime mais grave. Bom, essa omissão de socorro é G-crime ainda, porque a pena é até 1 ano, portanto é G-crime, né? E nós vimos que além do sujeito praticar o crime de omissão de socorro, ele pode ser preso em flagrante. Se ele socorrer, ele não responde pela omissão de socorro e não pode ser preso em flagrante. Então é um estímulo ao sujeito socorrer, tentar minorar as consequências do seu ato, não é? É claro que às vezes o sujeito não socorre porque ele não tem condições de socorrer pessoalmente, até porque ele pode ser linchado. Não é? Às vezes a pessoa cometeu um acidente, se ela ficar parado lá, vão matá-la lá no meio. Então ela foge por conta disso. Claro que aí não caracterizaria o crime, né? Também é claro que as regras de comportamento demonstram que a gente não deve socorrer com as nossas próprias mãos, porque às vezes a pessoa tem já um problema e a gente pode agravar um problema ali. O ideal seria chamar o resgate, chamar pessoas especializadas para os primeiros socorros. Então, se você não consegue socorrer pessoalmente, pelo menos chame alguém, né, para intervir e tentar socorrer. Ok? Muito bem. Uma observação sobre a omissão de socorro. Olha só. Haverá crime ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Então não dá para você parar para fazer uma avaliação se a lesão foi leve, se a pessoa já morreu, se não morreu, né? Tem que socorrer. Às vezes a pessoa tem a morte instantânea, ela sofreu uma morte instantânea ali, mas você não é médico, você não consegue fazer a avaliação, mesmo que você seja médico, talvez você não consiga fazer a avaliação, se a pessoa está morta ou não. Tem que socorrer. Então, independente da pessoa ter tido morte espontânea, morte instantânea, ou se a pessoa teve só escoriações, independente disso, tem que socorrer. Haverá o crime mesmo nessas condições, ok? Muito bem. O outro crime é bem interessante. Eu falei um pouquinho antes para vocês que fugir do local do acidente é crime. O que eu não falei para vocês é que mesmo que o assunto seja civil, se a pessoa fugir para não ser responsável civil, ela pratica crime. Então imagine que tem um carro parado e a pessoa bate no carro e não quer ser responsabilizado, então ela sai correndo. Se ela sair correndo, ela responde por um crime de fuga. 305 do CTB, dá uma olhada. Então, o artigo 305 diz: afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Então, a pena aqui é de 6 meses a 1 ano ou multa. Então, se a pessoa foi responsável por uma batida de trânsito, o certo, mesmo se não tiver lesão em ninguém, terá
que se apresentar, não pode fugir à sua responsabilidade, porque ao fugir à responsabilidade, ela pode responder por este crime. É GCRIM? É GCRIM, mas pode responder por este crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito. Ok? O 306 é famosíssimo, famosíssimo 306, porque o 306 fala de dirigir embriagado, que só dirigindo já é crime, hein? Dá uma olhadinha aí, olha só. Artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Detenção de 6 meses a 3 anos, portanto não é GCRIM, porque a detenção é de 3 meses a 6 anos, a 3 anos, né? 6 meses a 3 anos. E multa e suspensão ou proibição para se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Não é? Então, dirigir embriagado, crime, mesmo que não prejudique, não atropele ninguém. Né? Aí é que está. Quando foi criado o Código de Trânsito, ninguém era punido por esse crime. Por quê? Como é que é feita a prova? Como é que é feita a prova de que a pessoa está ali embriagado? Ah, é o bafômetro, professor, é o exame de sangue. Mas diz a Constituição que ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Então a pessoa se recusava a fazer o exame do bafômetro, se recusava a fazer o exame de sangue e não se tinha de nenhuma maneira a comprovação de que a pessoa estava embriagada. Aí o legislador, de forma inteligente, e o legislador brasileiro erra muito, mas quando ele acerta, a gente deve falar aqui para vocês, e aqui foi de forma inteligente, ele mudou o jogo. Ele não obriga a pessoa a fazer o bafômetro, não obriga a fazer o exame de sangue. Mas a lei disse que a prova da embriaguez pode ser feita de várias maneiras. Com o exame de sangue, com o bafômetro, com o exame clínico, que é a aparência, testemunhas poderiam trazer isso. Né? E com isso, o legislador inverteu a regra. Por quê? Imagine, se eu estou dirigindo e não estou embriagado, e o exame clínico, o médico olha para a minha cara e fala assim, você está embriagado? Sim, vou colocar aqui que você está embriagado. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer fazer o exame de sangue, eu vou querer fazer o bafômetro, porque afinal de contas eu sei que não estou embriagado. Dá para entender? Então, embora a lei não obrigue a você fazer prova contra si, se você alega alguma coisa, você tem que provar. Então, se há uma prova feita de outra maneira, o médico está dizendo que você está embriagado, você tem como fazer a contraprova. De que maneira? Se submetendo ao exame. Né? Então, o legislador foi bem inteligente, na minha opinião. Vamos ver isso no slide. Olha só. As condutas desse crime poderão ser constatadas. Primeiro, com a concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Isso na situação de ter ali um exame de sangue, né, para se verificar esse assunto. Ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Isso no caso do bafômetro, né? 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Segundo, por sinais, olha só, por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, a alteração da capacidade psicomotora. Né? Então não precisa ser só pelo exame de sangue ou pelo exame de bafômetro, pode ser de outras maneiras regulamentadas ali para dizer que o sujeito está embriagado. Né? E aí vem a lei e deixa mais claro ainda, dá uma olhada. Olha só, a verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Foi aí que o legislador, ao meu ver, foi muito bem
né, mostrando que tem outras alternativas para mostrar se o sujeito está ou não está embriagado. Ok? Vamos seguir. Artigo 307. O artigo 307 fala da violação de suspensão, violação de suspensão ou proibição, né, de dirigir veículo. Então, violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento no Código de Trânsito. A pena aqui é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com a nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Bem interessante isso. Então, se a pessoa, isso a gente vai ver já, porque tem um tipo penal falando disso, se a pessoa dirige sem habilitação, é um crime. Dirigir sem habilitação é um crime, antigamente era uma contravenção penal, hoje é um crime. Mas o que está ocorrendo muito nas grandes cidades brasileiras é a pessoa que está suspensa na sua habilitação, porque excedeu o número de pontos, teve a carteira suspensa, essas regras todas, e se a pessoa tem a suspensão determinada pelo órgão de trânsito, não pode dirigir. E se dirigir com a carteira suspensa, pratica crime. Não é? Então não é só dirigir sem habilitação, tá, pessoal? Sem habilitação é crime, mas dirigir quando a carteira está suspensa também é crime. Previsto aqui, é GCRIM, a pena até 1 ano, sim, mas é crime. Não é? Tem que ficar atento a isso. Uma curiosidade, e se a pessoa dirigir com a habilitação vencida? Venceu, passou o prazo, às vezes a gente nem percebe, tem pouca duração ali e passou. Aí não é crime, aí é apenas uma infração administrativa. Então, se a pessoa não tem habilitação, não foi habilitada, dirigiu, é crime. Se a pessoa é habilitada, mas está suspensa e dirige, é crime. Se a pessoa é habilitada, mas a habilitação venceu, precisa ser renovada, não é crime. Não é crime, é só uma questão administrativa, ok? Para ficar bem claro ali. Porque a pessoa não está violando regras, né, sendo contra as regras, apenas não ficou atento ali a uma questão administrativa. O artigo 308 trata de um assunto importantíssimo também, que é o racha. Praticar racha, corrida de carros, é crime. Dá uma olhada. Então, praticar racha, participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. A pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Aqui devemos destacar que só praticar o racha, só praticar a corrida já é crime. Ah, mas não atropelou ninguém, não bateu o carro. Não, o problema aqui não é um crime de dano. Aqui é um crime de perigo. Só de trazer o perigo nessa condução de veículo, de ficar correndo por aí, não é? Gerando risco às pessoas que estão em volta, às pessoas que estão dirigindo, às pessoas que estão assistindo, às casas e tudo mais, isso já é crime, é racha. No artigo 309, fala sobre dirigir sem habilitação. Vamos ver. O artigo 309, direção sem habilitação. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação. Ou ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Então, tem que gerar perigo de dano. A pena é de 6 meses até 1 ano dirigir sem habilitação. Quando eu comecei a advogar, os varas criminais estavam cheias de contravenção, dirigir sem habilitação. Tinha muita pessoa que dirigia sem habilitação, mas não tinha o Código de Trânsito à época, né? Comecei a advogar em 95, o Código de Trânsito é de 97. Então era contravenção. Aí veio o Código de Trânsito e criminalizou a conduta. Então, hoje não é contravenção. É contravenção ainda dirigir jet ski,
águas, né, em águas, aí o Código de Trânsito não se ocupa. Mas dirigir veículo automotor não é mais contravenção, é crime, hoje em dia, dirigir sem habilitação. O 311 traz uma regrinha, o 310, aliás, traz uma regrinha bem interessante, que, imagina o seguinte, meu pai fez isso comigo. Meu pai era doido, né? Meu pai já é falecido, hoje em dia está em lugar... certamente em lugar muito bom, em algum lugar lá para cima, né? Mas ele era doido, porque com 13 anos ele me ensinou a dirigir, né? Com 14 anos já peguei a Dutra, né, que liga Rio-São Paulo aqui. Enfim, eu dirigia bem, mas eu não poderia fazer isso. Hoje em dia, não tinha Código de Trânsito na época, mas hoje em dia isso seria crime, porque quando eu entrego a direção de veículo automotor para uma pessoa que não tem condições de dirigir veículo automotor, ou porque está embriagada, ou porque não tem habilitação, né, isso é crime, a pessoa responde criminalmente. Vamos ver aqui. Então, o artigo 310 diz lá, permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condição de conduzi-lo com segurança, a pena de 6 meses a 1 ano. Né? Então, se eu entregar para um filho, né, menor de idade a direção do veículo, é uma pessoa não habilitada e, portanto, responde. Se eu entregar para quem está bêbado, não, deixa que eu diga, não, entrega lá, também é uma atitude criminosa, né? Uma responsabilidade social ali no trânsito que a gente deve ter, né? No artigo 311, fala do excesso de velocidade. Sabia que excesso de velocidade é crime? Pode ser? Dá uma olhada, olha só. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradores estreitos, ruas estreitas, tem pessoas que parecem que estão no autódromo, né? Ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. A detenção é de 6 meses a 1 ano também. Então, veja, dirigir em alta velocidade é uma infração de trânsito. Claro, uma infração de trânsito, mas dirigir em alta velocidade nessas condições que nós acabamos de mostrar é crime. Olha só, crime, velocidade incompatível nessas situações. E para finalizar o nosso Código de Trânsito, o último crime previsto no Código de Trânsito está no 312, dá uma olhada. 312 fala da fraude processual. Artigo 312. Inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. A pena é de 6 meses a 1 ano também. Como de resto, os crimes, de uma maneira geral, têm essa pena de 6 meses a 1 ano. Né? O Código Penal trata já do crime próprio ali, que seria a fraude processual, mas essa é mais específica, essa inovação artificiosa, mudou o local dos fatos, mudou a situação para tentar enganar o juiz, fraude processual. Legal, pessoal? Foi um pouco corrido, mas eu quis dar uma abrangência para os senhores do Código de Trânsito, conforme vem. Colocamos aqui penal@legale.com.br, que é o nosso contato. Não se esqueça, qualquer dúvida, manda para a gente. Dúvidas sobre outros assuntos, pode mandar, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo bem posterior ao dia que ele foi editado.